Gente maravilhosa, uma boa noite, muita paz e muita felicidade. Fazendo a leitura de Mateus, abri capítulo 10, o núcleo da nova comunidade. Então Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi traidor de Jesus. Então, aqui ele está falando a missão, né? Então, Jesus, ele deu o poder para se expulsar os espíritos maus. Então, a gente deveria, né, na nossa sociedade, viver um mundo melhor, né? O mundo está com muita malignidade. E a gente está vendo que, no caso, a gente precisa alimentar mais a nossa fé para ter um pouco mais de coragem, porque a gente está vendo muita maldade, muita maldade mesmo, muito espírito mal e perversidade, maldade com as pessoas, é, é, coisas ruins, né? E os discípulos de Jesus, parece que as pessoas não são muito discípulos verdadeiros, né? Ou uma fé autêntica, como é a fé do Evangelho, porque tem que se expulsar os espíritos, né? Jesus enviou os 12 com essas recomendações. Não tome o caminho dos pagãos e não entre nas cidades dos samaritanos. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão e anunciem, o reino de Deus está próximo. Então essa é a missão nossa, né? Falar do reino de Deus. É isso que a gente tem que falar, expulsar os espíritos e falar do reino de Deus. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Olha o que Jesus pediu para a comunidade fazer: expulsar demônio, curar os doentes. Gente, a gente precisa de mais fé e de mais unção, porque a doença está generalizada. Muita doença, tem gente que está morrendo, né? Muita gente está morrendo, muita gente fica com problemas, né? E a gente tem que alimentar nossa fé, pedir a Deus que aumente a nossa fé, né, em Jesus Cristo e, né? Vocês receberam de graça, deem também de graça, né? Dinheiro não pode estar envolvido, né? Porque aí é a graça de Deus, talvez seja isso, né? A gente está muito no negócio de dinheiro, né? Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário não se pode levar nem dinheiro, né? Jesus falou, não levem dinheiro. Então a gente não tem que envolver dinheiro na história a fé verdadeira não tem negócio de dinheiro, né? Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem para saber se há alguém que é digno, e aí permaneça até vocês se retirarem, né? Na casa faça a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem, não escutar a palavra, ao sair dessa casa, dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Olha, tem cidade que você realmente, a cidade não recebe. Ela não recebe Jesus Cristo. Hoje em dia, o negócio, as pessoas falam, nós não queremos Jesus Cristo. Então as cidades estão igual Sodoma mesmo. Tá igual Sodoma. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Então, gente, aqui está o evangelho verdadeiro, né? A missão dos discípulos. Qual é a missão nossa? É curar os doentes, expulsar os demônios, né? E falar do reino de Deus. A gente tá difícil, né? Porque as pessoas estão falando pouco, né? Da mensagem de Jesus, da Bíblia Sagrada, né?
Tem muita questão, negócio de dinheiro, e a gente vê muito negócio de dinheiro, né? É o que mais está se vendo, né? Dinheiro, 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 dinheiro. E muita falação, né? Fofoca. As pessoas se reúnem para fazer fofoca, né? E puxa saco dos outros. Então é isso, gente. Vamos ler mais a Bíblia, né? Vamos ler mais a Bíblia para a gente ter realmente uma comunidade conforme está falando aqui na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Todo poder, honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo.